Da reportagem na 104,1 com a Alessandra Rodrigues, trazendo giro aqui na cidade. Entrevista na Mirante News. Mas agora a gente vai de entrevista, a gente vai falar sobre um tema interessante, importante e que quem está conduzindo seus trabalhos, principalmente na universidade, na faculdade de engenharia, vai se interessar muito. O primeiro encontro de patologistas da engenharia condominal. A gente está recebendo aqui o Max Alcobaça, que é engenheiro civil, é diretor de engenharia da Minerva Soluções, o Matheus Leone, que é engenheiro civil, e o Lauton Parente, também engenheiro. A gente vai falar, né, sobre o cenário da engenharia condominal aqui no estado do Maranhão, e diversas palestras vão estar sendo realizadas nesse encontro que vai ser realizado amanhã às 8 no Coco Bambu, né, Max? Boa tarde, seja bem-vindo. É isso aí, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar participando aqui com vocês e podendo falar um pouquinho mais sobre o nosso mercado condominial, né? O que a gente faz um pouquinho. O evento acontece amanhã às 8 horas da manhã no restaurante Coco Bambu, e a gente conta com a presença de todos. São todos bem-vindos para participar. Como é que surgiu então o evento mesmo de fato? É uma demanda muito alta por parte do setor? As discussões em torno desse tema, elas são constantes? Já era um desejo, não apenas por parte o seu, também da Minerva, mas também por parte da classe como um todo, ter um encontro dessa maneira e aqui em São Luís? Bom, Rodrigo, o evento nasceu, na verdade, como uma comemoração aos 10 anos da Minerva Engenharia, mas a gente percebeu a necessidade de trazer algo além de uma comemoração, né? Então, trazer esse evento nada mais é do que uma forma de conscientizar um pouco mais o mercado, principalmente dos gestores prediais, síndicos e próprios engenheiros que trabalham no setor, para alertar com relação a principalmente os requisitos de segurança, né? Então hoje a gente passa, por exemplo, pelo Renascença, que é um bairro que é bastante edificado, e a gente consegue identificar bastante revestimento cerâmico caindo das edificações, que sinaliza para a gente a falta de manutenção predial, né? Então essa ausência da cultura da manutenção ainda é bem evidente aqui no Maranhão, quando nos outros estados já tem avançado mais essa conscientização para as necessidades dessas manutenções. Fora isso, outros temas também voltados para a manutenção, como a manutenção elétrica, o certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros, que nada mais é do que trazer, de fato, segurança para a edificação, né? Você saber que está dormindo tranquilo dentro do seu apartamento, tendo uma edificação com todas as certificações, mas principalmente com as manutenções em dia. Bom, Lauton, se a gente for fazer então um diagnóstico, né, sobre a nossa cidade, né, no que diz respeito à questão do que é utilizado no cenário do revestimento, né, e também, né, de outras ferramentas que são utilizadas, né, para garantir a estrutura e também as fachadas. O que a gente pode dizer? Que São Luís é um exemplo, que São Luís está seguindo um bom caminho, ou isso ainda é passível de muita discussão? Eu começaria dizendo que São Luís é histórico, né? As fachadas dos casarões do Centro Histórico são todos de azulejo, e isso já tem algumas décadas, centenas de anos aí. Então tem tudo a ver com a cidade, o revestimento cerâmico, tem tudo a ver aí a questão das fachadas, mas como tudo na vida precisa de manutenção, precisa de método de execução. E quando não se tem isso, normalmente o que pode acontecer são os problemas, justamente a patologia, ou seja, o estudo dessas ocorrências, né? E as fachadas das edificações é o sistema construtivo maior dentro de um prédio, né? Maior em metros quadrados, e também proporciona aí um risco muito grande quando, como o Max falou aqui, questões de queda de revestimento, né? Então, é muito importante a visibilidade em fazer corretamente e manter corretamente, né? Então, isso a gente vai, amanhã, no nosso primeiro encontro, né, de engenharia condominial, de patologistas da engenharia condominial, tratar isso e trazer essa consciência, despertar essa consciência na engenharia e no meio condominial.
Bom, e a gente também vai discutir, né, a inspeção de diagnósticos para fachadas, né? Vai ser o tema do Matheus Leone, vai estar trazendo a sua participação durante o encontro com esse tema. Adianta um pouco para a gente, então, Matheus, sobre essa questão da inspeção e também diagnóstico. Ela está dentro aí do quesito que a gente chama de patologia. Como é que você vai trazer esse tema para quem vai estar participando do encontro neste sábado? Bom, obrigado pelo convite aqui, Rodrigo. Como você colocou, a patologia é o estudo dos problemas, né? No caso aqui a patologia das construções, e a gente vai estudar os problemas das construções. Então, nessa etapa desse estudo, a gente tem que então entender esse problema. E eu entendo esse problema justamente através de um diagnóstico. E eu faço aqui uma analogia à medicina. É a mesma coisa. Então, para entender o problema, a gente tem que fazer um estudo desse problema, a gente tem que fazer os ensaios que são equivalentes aos exames que as pessoas fazem, por aí vai. Porque o que a gente vê muito hoje no mercado, né? Edifícios com problemas dos mais variados possíveis, e aí às vezes aquele gestor condominial, até mesmo com certa inexperiência, né? Ou até às vezes alguns experientes, mas que chamam às vezes uma empresa para corrigir aquele problema sem entender aquele problema. É a mesma coisa a gente falar assim, eu tô com uma dor de cabeça, você vai no médico, você chega lá no médico, o médico fala, deita nessa maca aqui que eu vou abrir sua cabeça e vou operar você agora. Quem se submeteria a essa cirurgia? E as pessoas fazem isso hoje em muitos dos casos nas edificações delas, né? Iniciam um processo de correção sem entender a raiz do problema que está instaurado ali. E isso é muito perigoso, né? Então a gente vê retrabalhos, a gente vê muitas das vezes casos em que uma correção foi mal feita, depois tem que ser tudo refeito. Poxa, ninguém quer corrigir o que acabou de ser corrigido, né? E aí justamente que vem essa inspeção. Então, além de utilizar, né, esses ensaios, só que a gente tem também muita tecnologia embarcada, né? Então a gente utiliza muitos equipamentos, a gente utiliza drones hoje para fazer esse trabalho de inspeção, câmeras térmicas, né, que a gente consegue ver coisas além do que os nossos olhos enxergam, né? Além de uma análise mais próxima. Só que isso, cara, né, requer um profissional qualificado para acompanhar esse fluxo e com isso trazer um diagnóstico e após isso, né, se fazer a intervenção, que também é uma manutenção ali, né, dentro da edificação ao longo dos anos que ela tem. Então, da mesma maneira que nós, pessoas, precisamos fazer check-ups periódicos, os edifícios também precisam de check-ups. Essa é a ideia. Não estou aqui, esse foi o tema, né, de um livro que você escreveu, Patologia das Construções, justamente debatendo sobre o assunto. Isso, esse é o livro de engenharia mais vendido do Brasil hoje, inclusive, né? A gente tem um livro de patologia, tem alguns outros livros também, trabalhos, capítulos, e agora recentemente, né, mais recente até do que esse, a gente publicou, né, um capítulo de um livro sobre inspeção de fachadas, que é exatamente o assunto que a gente está trazendo aqui em São Luís, no primeiro encontro de patologistas da engenharia condominial. Por sua vez, Lauton, Manual de Fachadas, né? O nosso manual condomínios, né? Fachadas em condomínios, né? Aspectos jurídicos e técnicos, né? Esse é um livro que é voltado para o público condominial, para síndicos, e a gente aborda muito, né, dentro do quesito fachada, por toda a sua complexidade, como contratar bem esse tipo de trabalho, né? Esse tipo de execução. Como o Matheus falou muito bem, é preciso ter um entendimento do que fazer, né? Fachada é um sistema construtivo bem complexo e também de dimensão diferenciada. Então isso traz uma dificuldade maior. Não dá para você achar, não dá para você ter dúvida na hora de você certificar o que tem que ser feito, né, através de um termo de referência. Tem que ter certeza do que está fazendo, tem que ter um diagnóstico perfeito, ensaios exaustivos, até você ter uma situação corretiva perfeita. E normalmente envolve, por ser um sistema complexo e de grande magnitude, envolve valores financeiros diferenciados. Então não dá para estar atirando uma, duas vezes, né? Tem que ter um tiro só e um tiro certeiro, realmente para acabar com o problema. Agora, tem que ter realmente o estudo prévio. Sem esse, aí nós vamos ter que contar com o quesito, né, sorte, e na engenharia não existe esse quesito, a gente não pode contar com a sorte, tem que ser a técnica. É isso mesmo, né? Essa esfera, né, a patologia dentro da engenharia, ela ultrapassa, para alguns, quando se fala sobre o trabalho de engenheiro, geralmente pensam na parte da construção, né, de se colocar, de se levantar um prédio, mas existem aspectos jurídicos, aspectos legais, a correta condução dos trabalhos é um tema muito amplo e que também se inclui na manutenção predial. Você vai estar falando amanhã, né, Max?
Perfeito, Rodrigo. A gente tem hoje, por exemplo, aqui em São Luís, uma lei de inspeção predial, que na verdade, é uma lei ainda desconhecida. Então, a gente esteve fazendo algumas pesquisas de mercado e hoje os nossos clientes são os primeiros clientes a ter contato com essa lei e a ter interesse em ter o laudo de inspeção predial, que é regido por essa lei. Então, também está dentro do nosso objetivo difundir esse conhecimento, não só técnico, como as próprias legislações locais, para que o condomínio tenha, claro que a certificação, mas principalmente, como foi dito por todos aqui, manter a edificação de uma forma segura e trazer segurança para os moradores, para os prestadores de serviço e para todos que estão dentro daquele ambiente, né? Um ponto, quando a gente fala de encontro, em qualquer área, em qualquer esfera, e como existem as palestras e também ali um momento especial dentro da classe, a gente pensa muito nos estudantes, né? É um momento daqueles que acompanham as obras, conhecer os autores, conhecer um pouco mais as discussões na área. Eu queria justamente questionar vocês sobre como é que está essa discussão no âmbito científico, no âmbito acadêmico, na universidade. Tem muito interesse sobre a pesquisa na área da patologia da construção? Como os estudantes estão vendo essa área hoje? Vamos lá, Rodrigo, essa tua pergunta, essa levantada de bola é espetacular, porque eu já milito nessa área da patologia já há algum tempo e estive já no conselho e dentro do conselho fiz várias palestras aí falando justamente sobre isso, né? A necessidade da gente ter mais evidência da patologia, que é o estudo dos problemas, dentro da graduação. Né? Nós temos muito pouco contato e isso deve ser melhorado porque as edificações estão envelhecendo. Nós temos um patrimônio construído, um universo de prédios construídos enorme. A gente tem muito aquela questão de sair da universidade com o sentido de construção e projeto, mas precisa ter essa bola mais levantada quanto à questão da patologia. E o que a gente percebe que nos últimos anos tem realmente sido um interesse grande nessa área de patologia pelos estudantes nas pós-graduações. Então, assim, as pós-graduações têm preenchido esse papel muito bem, né, dentro da patologia, mas repito, né, a necessidade de uma maior atenção do estudo dos problemas dentro da graduação, porque, repito novamente, né, as edificações estão envelhecendo, elas vão precisar de trabalho técnico, tá? Então realmente precisa de uma mão de obra qualificada para tratar essas edificações. Todos os meses nesse país afora, a gente vê lançamentos, prédios sendo inaugurados, prédios sendo colocados aí em uso. Quem vai cuidar desses prédios? Os patologistas vão cuidar desses prédios. Então, nessa oportunidade, eu parabenizo o Max e a Minerva por capitanear essa oportunidade de trazer um evento único, um evento em cima da patologia condominial, muita especialidade, muito específico. Então, parabenizo a Minerva não só pelos 10 anos, mas também por ter tido essa luz técnica, né, nesse momento. Importante discutir esse tema na graduação também, né? Sim, e complementando o que o Lauton falou, eu falo muito isso. Eu também dou muitas aulas hoje, né, para diversas, vamos dizer assim, tanto graduação, pós-graduação e por aí vai. E quem está entrando no mercado até às vezes procura uma área ali, né, para poder atuar. E o ponto que o Lauton falou é totalmente verdade. Só não vê quem não quer isso. Tudo aquilo que está sendo construído agora, que já foi construído, vai precisar de inspeções, manutenções e ações durante a vida útil daquele empreendimento, seja ele qual for a tipologia que ele seja. Ou seja, né, quando eu enxerguei esse mercado foi justamente quando eu estava na minha graduação. Né? Só que eu não enxerguei aqui no Brasil, fiz parte da minha graduação em Portugal, e lá se fala muito sobre reabilitação, recuperação, porque pouco se constrói coisas novas em Portugal. Geralmente você tem mais reconstruções do que construções novas. E lá a patologia é muito enraizada já na graduação. Como o Lauton falou, infelizmente aqui não é da mesma forma, né? Eu fui professor de graduação da disciplina de patologia por muitos anos, né? De uma faculdade que tinha, mas é uma exceção. A grande maioria do Brasil não tem sequer uma disciplina e o assunto está muito disperso em meio a outra disciplina de forma muito sutil.
Então a pessoa sai da faculdade, às vezes, sem ter tido uma mínima discussão sobre isso. E é um mercado que só vai crescer. Então, até falando aqui agora com os estudantes que estão ouvindo a gente, né, para estarem atentos a essa área, porque é uma área que só tende a crescer, a gente não tem dúvida disso. Max. É um dos motivos da gente ter aberto também os ingressos para os estudantes, é justamente fomentar esse setor, porque são eles que vão estar entrando nesse mercado futuramente, né? Então, ter um entendimento mais técnico, de fato, sobre o assunto, não só vai trazer mais maturidade profissional para as futuras inspeções que vão ser feitas por eles, mas para o próprio mercado condominial, né? Eu acredito, sinceramente, que se todo mundo, se toda a graduação tivesse uma visão mais aprofundada da patologia, todos seriam construtores melhores, né? Então a gente poderia evitar várias e diversas patologias que hoje ocorrem, foi por falta de perícia na execução, que a maioria das vezes, se você conhecesse a patologia, como ela chega a se instaurar naquele sistema, muito provavelmente você poderia ter evitado chegar àquele ponto, claro que no processo construtivo ainda. Ano passado eu cheguei a dar uma palestra sobre cura úmida na Universidade Federal do Maranhão, e para minha surpresa, foi um tema que mais de 70% das pessoas presentes não conheciam. Então a cura úmida é um processo fundamental e que, infelizmente, muitos construtores não têm o menor conhecimento e acabam gerando patologias futuras e que vão gerar problemas muito maiores do que a própria fissura que acontece na argamassa, né? Então a patologia, o estudo da patologia em si, para a gente, seria fundamental que fosse de fato aprofundado dentro da graduação, para que a gente pudesse construir obras melhores, né? Com certeza. Não à toa a gente teve, então, vagas encerradas, né, em relação à questão do encontro. Muita gente vai estar participando. Então é hora da gente reforçar, então, esse momento. Amanhã, a realização do primeiro encontro de patologistas da engenharia condominial. Max. Pois é, pessoal, infelizmente vagas limitadas, né? Mas felizmente as vagas foram esgotadas já, estamos com lotação máxima. Eu queria deixar o meu agradecimento, claro, ao Mirante pelo convite, mas também ao Matheus e ao Lauton pela presença. São renomes nacionais e que a gente sabe que vai trazer muito peso para o evento e bastante conhecimento para a gente difundir. E como foi dito antes, o objetivo é que o nosso público que vai estar presente consiga se conscientizar de fato da segurança das edificações e trazer maior confiabilidade para as habitações. Lauton, Matheus, muito obrigado pela presença aqui na Mirante News FM. A gente aqui agradece inicialmente, como eu já falei, a Minerva mais uma vez, na figura da Val e do Max, e também a nossa Rádio Mirante, né, do programa aqui, no seu programa, Rodrigo. E assim, é justamente o que a gente veio fazer aqui, é difundir o estudo dos problemas, né? Plantar a semente da patologia, entender o problema para resolver e também construir melhor, como bem falou o Max, né? Através, a gente entende a patologia para construir melhor. Hoje, eu sou um projetista de um determinado sistema de construtivo, que são as fachadas, que eu me considero. Eu sou um projetista que veio da patologia, ou seja, de tantos problemas que a gente vai vendo, a gente começa a entender e a projetar para que esses problemas não ocorram. Então, plantar essa semente aqui em São Luís, para que a gente construa melhor e as edificações não sejam elementos perigosos para os seus usuários, para a comunidade. Muito obrigado pela oportunidade. E eu agradeço também, Rodrigo, pelo convite aqui, também a Rádio Mirante News. E, poxa, esse evento, né, tenho certeza que ele vai ser o primeiro de muitos, né? Ou seja, o primeiro precursor de uma grande ação nesse sentido aqui dentro de São Luís, que eu tenho certeza que vai melhorar muito, cada vez mais, né, a engenharia aqui da cidade, em relação não só a entender como corrigir os problemas, mas como evitar os problemas, como já foi falado aqui, né, porque esse é o ponto. Estudar os problemas nos ajuda a entender como evitá-los. E é por isso que é importante a gente discutir os problemas. Afinal, a gente traz as lições aprendidas com esses problemas para que eles não ocorram mais. Ou seja, alguém já passou por aquilo, já teve aquele problema, então não vamos repetir ele.
né? É muito mais barato, é econômico, é sustentável, enfim, e claro, traz segurança para toda a sociedade. Esse é o nosso objetivo, difundir a boa engenharia. A gente está aqui para isso e agradecemos esse convite e parabenizo o Max e a Val, né, por essa, não só pelos 10 anos da Minerva, mas por difundirem isso aqui dentro da cidade, que é um assunto muito importante que a gente leva por todo o Brasil, e agora estamos trazendo essa discussão aqui para São Luís também. Muito obrigado, pessoal, pela presença aqui na 104,1 FM. 3 horas 24 minutos, 13h24 em São Luís. Abrindo o Verbo Na Mirante